Olá, olá! Ótima noite, quarta-feira. E eu estou aqui com uma convidada maravilhosa que você não tem noção. Nós estamos com uma loura charmosa, Tatiana Soares, e você comigo. Vamos recebê-la aqui com muito carinho. Tati, seja muito bem-vinda. E eu e todo mundo já quer saber muito sobre você. Então eu quero que você se apresente. Depois nós teremos muitas perguntas sobre a sua carreira, sua trajetória e muitas novidades, não é? Então, por gentileza, seu nome, de onde você veio, qual a sua formação? Em primeiro lugar, eu que quero agradecer, porque é um prazer estar aqui. Eu sou Tatiana Soares, sou empresária há uns 11 anos. Sou manicure há 20 anos, 23 anos, meu filho tem 23. E sou nail design há 17 anos. E essa profissão veio com tudo. Veio. Só que diferente de muitas pessoas que acreditam que estourou agora, se você olhar o meu tempo de profissão, você já vê quanto tempo ela já existe, quanto tempo eu já trabalho com isso. Mas agora, eu acredito que o mercado, as mulheres descobriram que nail design, as unhas, a esmaltação em gel veio para ficar e veio assim para facilitar a vida da mulher. E tem um detalhe, as pessoas cada vez mais procuram, e as unhas, elas são um cartão de visita, não é, Tati? Exatamente. E sem contar a praticidade, né? Porque antigamente se fazia pé e mão tradicional, o esmalte tradicional. E a mulher, ela, às vezes, ela tem outras necessidades de cuidar de um filho, cuidar de uma casa. E na esmaltação tradicional, o que que acontece? Passava 2, 3 dias, você já estava com aquela unha com as pontas desgastadas. E a esmaltação em gel e tanto o alongamento, ela veio para resolver esse problema, né? É verdade. Porque agora a mulher fica 20 dias com a unha bonita, pronta para ir para todo lugar. Que legal. E, Tati, quando você percebeu, em que momento você parou, falou assim, agora não quero ser apenas manicure e quero ser uma nail designer? Como surgiu? Na realidade, isso surgiu por uma necessidade. Porque eu já trabalhava como manicure, mas o meu marido, ele viajava. E ele trabalhava e ele ficava tipo um mês fora de casa. Então foi algo que foi crescendo no meu coração. Eu preciso aumentar a minha renda, eu preciso evoluir. E eu fui para uma feira em São Paulo. E lá em São Paulo, eu lembro que eu cheguei lá, tinha um stand da Cútil, que é a marca que hoje eu trabalho em parceria com eles. E a dona da marca, naquela época, ela estava sentada no estande fazendo uma unha linda, encapsulada, cheia de decoração. E sabe aquelas coisas que você olha assim, só no pensamento eu falei com Deus? Falei, Senhor, um dia eu quero estar sentada nessa mesa fazendo isso. Mas foi algo que eu pensei e nem coloquei para fora, porque para mim era tão fora da realidade. E a forma como Deus foi encaminhando as coisas, foi direcionando... Hoje eu olho e falo assim, Deus, estava tudo nos seus planos mesmo. E eu gosto muito de Joseph Murphy. E ele conta muitos casos científicos comprovados. Porém, a base é a fé. Quando você falou com a voz do seu coração. Sim. Então, esse universo, que ao meu ver, o universo é o nosso Deus, Sim. Ele falou, então você falou o que está no seu coração, mas já está no meu plano. Então, Sim. com certeza, o que aconteceu e essa explosão agora é porque já estava preparado. Sim, é que eu acredito muito que a gente tem que profetizar. Porque eu sou pastora, Sim. né? Oh, glória a Então, Deus. eu acredito que tudo... Acredito não, tá escrito na Bíblia isso, né? Que a gente tem que trazer à existência o que nos traz esperança. Então, naquele momento, eu não falei, mas o meu pensamento trouxe à existência. E quando a gente coloca isso para fora, a gente libera, é como se a gente encaminhasse tudo para que acontecesse. Como se Deus cooperasse para que as coisas acontecessem. E se você tem uma direção e você vai atrás e você faz a sua parte, com certeza vai acontecer. Que coisa mais linda. E
como nem tudo são flores. Exatamente. Ao longo da sua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Eu acho que foi perder o medo, porque eu tinha muito medo. Quando eu quando eu me tornei profissional, até que eu não tinha tanto medo. Mas eu comecei a trabalhar, montei o meu salão, tenho o salão faz 11 anos. E nesse período que eu montei o salão, talvez eu pudesse ter começado antes a parte de curso. Porque eu tinha uma demanda muito grande de curso. E dentro dessa demanda, eu falava assim, gente, mas eu não vou saber ensinar. Eu não vou saber fazer uma aluna fazer o que eu faço. Entendeu? E eu descobri que isso é uma coisa que eu amo. É um dom, eu acredito que o ensinar é um dom que Deus me deu. Só que eu fiquei por muitos anos presa, a ponto das pessoas, as manicures, fingirem que eram clientes. E, gente, eu achava muito engraçado isso. Fingiam que era cliente, sentava na minha mesa para ver o que eu estava fazendo. Olha só. Para ver o que eu estava fazendo, para ver que produto que eu estava usando. Porque eu fui uma das primeiras na cidade a trabalhar com alongamento. Sim. Então, e aí na hora que eu falei assim, não, peraí, então, já que é para eu trabalhar com isso, então eu quero fazer da forma correta. E aí foi quando eu tomei realmente coragem, acreditei em mim, que eu ainda costumo brincar que a Mila, ela é minha cliente desde essa época, né? E eu falo muito pra ela que ela acreditou em mim primeiro do que eu. E ela é uma graça. Então, quando eu realmente acreditei, aí sim, fui buscar a marca que eu trabalhava já há alguns anos. Falei assim, vou trazer para elas o que eu faço. Porque eu acredito muito que a gente trabalha com sonhos das pessoas, né? Totalmente. E é muita responsabilidade isso. Então, aí fui buscar a Cútil. E aí ela falou assim, não, vem pra cá, faz a formação e você vai ser nossa educadora. E algo que eu nunca tinha pensado. Por isso que eu falo que os planos de Deus, eles, quando são seus, os sonhos deles são maiores que os seus. E é tremendo, não é? E aí hoje eu olho e falo assim, olha onde Deus me colocou. E eu acredito que isso é um chamado na minha vida. Porque da mesma forma que essa profissão transformou a minha vida, eu vejo nitidamente ela transformar a vida das minhas alunas. E isso é tão lindo. É tão gratificante que não tem que pague isso. Então eu acredito que eu poderia ter começado antes. Que coisa linda. E o seu ateliê, ele é referência aqui em Rio Preto e já está há mais de 10 anos. Sim. Para quem quer abrir, seja um ateliê, seja um salão, quais as dicas que você dá tendo toda essa experiência adquirida? Eu acho assim, que quando você vai abrir, seja um salão ou seja uma empresa, você precisa entender que ninguém cresce sozinho. Então, quando você entende isso, você tem que aprender a caminhar com essa equipe, cuidar dessa equipe, né? Porque não é somente cuidar da estrutura. Porque se você tem uma parceria com pessoas que estão vestindo a sua camisa e andando junto com você, as coisas vão fluir. Mas para que isso aconteça, você tem que se atentar a sentimentos, às dificuldades. É um pouco trabalhoso? Claro que é. Mas se trata de pessoas. Se trata de trazer elas para perto e se relacionar com elas. E muitas vezes a gente vê empresas engessadas, né? Então, acredito que eu amo ateliê por isso, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo há anos lá. Tem a Bruna que trabalha comigo faz 8 anos, tem a Débora que trabalha comigo faz 7 anos. Então, é uma equipe que, aonde eu tiver, eu tenho orgulho de falar que eu tenho essa equipe. Que coisa mais linda. E sabemos que você tem uma parceria muito forte com a Cútil. Sim. E diz para nós o que ela representa na sua vida profissional e o que você tem a dizer sobre tudo isso. A Cútil, ela veio num momento na minha vida que veio para me ensinar o que é ser educador. O que é trabalhar com pessoas e mexer com os sonhos mesmo delas. Porque hoje em dia a gente vê um mercado que as pessoas estão mais preocupadas com o ganhar e não com o fazer.
E a Cútil me ensinou que uma empresa pode ser uma família também. Então, muitas coisas que eu aprendi lá na empresa Cútil, eu trouxe para minha empresa. Então, foi onde eu tive uma base do que é realmente educar, o que é transmitir conhecimento, que isso é muito importante, porque assim, ó, você ser uma nail design, você fazer uma unha bonita, ok. Mas eu quero ver você transmitir esse conhecimento e fazer a sua aluna fazer a mesma unha bonita. Aí sim. É sobre isso. Uhum. Porque é essa expectativa que elas veem. E de verdade, para mim é algo tão sério que eu já tive alunas que elas fizeram empréstimo. Você acredita? Uma pessoa fazer um empréstimo na confiança para realizar um sonho. Então eu tenho que entregar o meu melhor. Com certeza. E eles me deram essa base. Um produto de qualidade, porque não adianta também você fazer um trabalho que você pode ter... Eu costumo dizer isso, que você pode ter a melhor técnica do mundo. Mas se você não tem um produto de qualidade, você não tem um resultado. É a mesma coisa de você fazer uma casa e não ter um alicerce. Não vai funcionar, vai cair a casa. E na parte das unhas também funciona da mesma forma. E conta para nós, quais são os produtos que a Cútil representa, que a Cútil produz, como que é? Ixi, a Cútil tem uma gama de produto muito grande. Tudo da área. Porque eles estão presentes em 147 países. Muito país. São muitos países. No entanto, o dono dele estava aqui na Beauty. Esmalteria, é tudo que é combinado com os esmaltes. É alicates, tudo relacionado à beleza. Tudo relacionado à beleza. Porque aqui no Brasil, o Brasil é muito forte em alongamento de unha, é muito forte em esmaltação em gel, tá? No entanto, o dono mesmo da empresa, o dono mundial, ele estava aqui na feira, porque ele queria conhecer esse mercado e ele quer fazer produtos voltados para as brasileiras. Já tem a linha Flowers, né? Que são cores de géis voltados para nós, para o que a gente gosta, para nossa pigmentação de pele. Então, e eles vão investir muito nisso. Só que fora do Brasil, eles são muito fortes na linha Naturale, que são produtos para spa dos pés, produtos para pele, para que a cliente tenha uma experiência no seu local de fazer as unhas, no spa mesmo. Então, eles têm uma gama muito grande de produtos. Que bacana. Depois a gente ainda vai fazer essa perguntinha, que não é só manicure. Gente, você não tem noção o que essa mulher faz. Agora eu vou fazer uma pergunta-chave para ela, porque você não sabe. Mas a Tatiana, ela é educadora master e ela vai contar para nós. Olha só, Tati, sabemos que você já formou mais de 6.000 alunas. Conta para nós sobre essa busca constante, primeiramente pelo aprendizado, que você sempre busca, e fala para nós sobre essas palestras, treinamentos que você faz, para que todas possam ter a mesma capacidade técnica que você. Eu costumo dizer que um bom educador, ele tem que estar sempre na sala de aula. Então, eu sempre busco as melhores técnicas, o que mais está atual no mercado. Então, eu já fiz bastante curso e já ministrei muito curso. Que nem, por exemplo, aqui na Cútil, eu sou educadora master da Cútil, que é o nível mais alto nacional. Mas eu já ministrei curso em Portugal, já curso iniciante, curso avançado. Já ministrei um workshop na Argentina. Em dezembro eu vou para Costa Rica, vou ministrar um workshop lá. Que bacana. Então eu costumo brincar que assim, o céu é o meu limite. Graças a Deus. E sempre que eu falo assim, que a gente tem que profetizar as coisas, né? Então eu já estou profetizando na minha vida que eu serei educadora internacional. Olha, e já estou trabalhando para isso, já indo buscar fora, porque eu sei que Deus tem esse plano para mim. Que maravilhoso. E isso é o que a gente tem que fazer todos os dias. Trazer à existência o que nos traz esperança. Para que isso aconteça na sua vida. Amém. Exatamente. É muito gostoso falar com você. E quais são as tendências atuais no mundo das unhas? O que você passa para elas? Como você busca essa tendência? O que está acontecendo de novidade agora? É que assim, ó, na parte de alongamento de unha, muita coisa aconteceu pós-pandemia.
né? Porque antes da pandemia se tinha várias técnicas que a gente trabalhava com elas, mas eram técnicas que demandavam um pouco mais de tempo, um pouco mais de estudo, né? E com a pandemia percebeu-se que a gente precisava ganhar dinheiro mais rápido. E a cliente não tinha mais o tempo que tinha antigamente para ficar no salão. Sim. Então isso evoluiu. E aí, junto com essa evolução, surgiu a técnica que hoje em dia é uma das técnicas mais faladas no mercado, que é o molde F1. Porque antigamente tinha-se que criar uma unha. Então a gente criava uma borda livre, que é a pontinha da unha, colocava um papelzinho na ponta da unha, tinha que cortar conforme o leito. Então tinha muito trabalho para você criar essa primeira borda livre, que é a ponta da unha. E depois você vinha com ponto de tensão, você tinha que ter controle de produto para aquele gel não escorrer e virar aquela bagunça. E para uma aluna, isso demandava muito tempo de treinamento para ela ter um resultado mais rápido. E hoje não. Com a técnica do molde F1, a gente consegue trabalhar com alongamento. Uma aluna que iniciante demorava 4 horas para fazer um alongamento. Hoje ela faz, depois que ela ganha um pouquinho mais de prática, 1h30. Poxa vida. Imagina isso para cliente. Nossa. Imagina isso agora, no fim do ano, que tem uma demanda muito maior de cliente, e as clientes estão querendo ficar bonitas, e aí você só tem 1h30 para fazer uma aplicação, e tem uma cliente querendo fazer, e você só sabe fazer a aplicação que era feita antigamente, por exemplo, a de fibra, que ela demorava 4 horas. Nossa, que evolução. Evoluiu muito, muito, e as clientes estão amando isso, né? Que maravilhoso. Porque antigamente a gente que determinava qual técnica que a gente ia usar. Hoje não. Já elas estão atentas, elas sabem o que está girando no mercado e elas já chegam no salão e falam, ó, eu quero tal técnica. Que bacana. Ô, Tati, para quem está nos assistindo e já tem uma formação profissional, mas tem muitas mulheres que já estão sobrecarregadas, cansadas, muitas vezes daquela mesmice, mesmo que a profissão dela também tenha um bom financeiro. Sim. Por exemplo, a Vilma Birelli, ela quer se tornar uma nail designer. Como que é? Eu falo assim, na minha idade eu consigo? Como que funciona? Porque eu tenho certeza que tem umas amigas aqui assistindo que com certeza falam, gente, eu quero isso para minha vida. Então, se eu tivesse que fazer uma transição de carreira, sim, eu consigo? Eu tenho muitas alunas que estão fazendo isso hoje. É provável, mesmo sem a experiência da mocidade, eu vou picotar muita gente, eu vou passar por todo esse processo. Porque agora, com essa técnica, que ela é um pouco mais evoluída, para a aluna também ficou mais fácil ela aprender. Eu vou te dar um exemplo de uma aluna minha, que ela trabalhava no banco. E no banco, ela queria sair porque era algo muito estressante para ela. Então, ela quis fazer essa transição de carreira. E foi quando ela me procurou. E ela me procurou falando sobre isso. Aí eu dei a ideia para ela, falei assim, então vamos fazer o seguinte, faz o curso. E você vai começar da seguinte forma, você não precisa sair do banco agora. Porque a vantagem de você trabalhar com uma técnica dessa é que você escolhe seus horários. Poxa, que bom. Então eu falei para ela, eu falei assim, olha, até que horas você trabalha no banco? Até às 6? Atende uma cliente por dia depois do banco. E começa a criar uma clientela pós-trabalho. Atende de fim de semana. Começa a criar uma clientela no sábado. Infelizmente, no começo, a gente tem que apertar um pouquinho mais, trabalha nos domingos. E ela começou a fazer isso. E com o passar do tempo, na hora que ela viu, ela ganhava a mesma coisa que ela ganhava no banco. Só, ela falou, pronto. Aí ela parou e falou assim, poxa, se eu ganho a mesma coisa que eu ganho no banco, trabalhando só nas horas vagas, imagina se eu sair. E imagina só, se só nesse tempo, sábado e domingo, e de repente à noite, ela está trabalhando menos e ganhando a mesma coisa ou até mais. Porque se ela considerar o tempo do dia, de segunda a sexta, com certeza ela já ganha muito mais. Sim. Então vale muito a pena. E aí foi o momento que ela se sentiu segura para fazer essa transição. Porque assim, ó, você escuta muito na internet as pessoas falarem assim, ai, sai da CLT, faz isso, faz aquilo. Gente, mas não é assim. Existe um processo para que você tenha segurança para sair.
E foi o que ela fez. Ela fez essa transição e a hora que ela viu, não, vai dar certo realmente, aí ela pôde fazer isso. Porque a gente tem que pensar nisso com responsabilidade. Com certeza, não é só eu vou sair pronto, Sim, não é? sim. E durante a sua jornada, quais são as técnicas de nail art que você utilizou para tratar as unhas e o que é indispensável? Nail art. Bom, nail art, as clientes procuram muito a francesa, né? Francesa reversa. Ainda. Ai, procura. Ainda. Que Procura. bacana. E para mim, é a mais, E é mais linda, elegante, é delicada. linda. Mas hoje tá Porque nunca acaba isso, não é? Isso. Só que Eu amo. hoje a gama de decoração é muito grande, porque agora com a esmaltação em gel, a decoração passou a ser uma coisa muito mais rápida. Porque você faz por cima do alongamento e passa o top coat em cima. Gente, Há que tempos tudo. atrás, você tinha que fazer antes da manutenção, encapsular tudo aquilo com gel. Na hora que você ia fazer a manutenção, você tinha que remover quase toda a unha para tirar a decoração. Então, era muito tempo. Hoje, não. Você faz o alongamento na esmaltação em gel, você faz uma decoração maravilhosa. E elas amam, né? Ah, com certeza. Jesus. E, Tati, quais são os cuidados que vou falar, artista que são vocês, tem que ter com a unha da cliente para que ela tenha, porque tem uma rotina, Sim. para que ela volte e esteja com as medidas de segurança. Quais são os Sim. cuidados que vocês, como profissionais, têm que ter com a sua cliente? Eu costumo dizer para todas as minhas meninas, tem que olhar a unha da sua cliente como se fosse sua. Quando você Perfeito. tem essa visão, você consegue entender a necessidade e o cuidado que você precisa ter com aquelas unhas. Porque hoje em dia é muito fácil você pegar um vídeo na internet e você comprar um produto do Xing Ling, da China, e colocar na unha da cliente. Tem muita gente que está fazendo isso. Mas aí o que acontece? Você não tem um respaldo depois de uma unha que vai ter durabilidade. O risco de alergia é muito grande. Não sei se você tem percebido, mas se você olhar o mundo nail, você escuta várias clientes reclamando que teve alergia de produto, que teve alergia disso, alergia daquilo. E o que acontece? Muitas vezes, essa alergia ou é de produto ruim, porque economizar no produto é a pior economia que existe. Porque é o produto que vai garantir a durabilidade. É uma técnica bem executada que vai garantir um trabalho de qualidade. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, não dá para você economizar no básico. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E a partir do momento que você se propõe a vender um serviço, você precisa ter qualidade nele. E o que acontece hoje com algumas profissionais que a gente vê? Elas não estão se especializando, buscando conhecimento. Vai na emoção. Exatamente. E a cliente que está sentada ali, ela também não conhece. Então, a cliente, ela também precisa pesquisar. Saber onde ela está indo. Saber que profissional que é esse. O profissional teve formação para isso. Porque você vê erros básicos. Um erro, por exemplo. Tem profissional que não sabe que antes de você começar o acabamento, existe uma capinha de gel que é bem fininha, que fica sem passar pelo processo de cura. Porque é o gel que teve contato com oxigênio. Olha só. Então, a última camadinha de gel que teve contato com oxigênio, ele não termina de secar completamente. Então, essa camada precisa ser removida de uma forma correta para não pegar na pele da cliente e depois você começa o acabamento. Olha só. E se você não tiver esse cuidado, você que é profissional, você corre o risco de ter uma dermatite de contato, por isso que é importante que a gente use luvas. E a cliente que está ali também, e ela sem saber de nada. Então, isso é muito sério quando a gente trabalha com as unhas das pessoas, porque é a saúde, é o corpo, e a gente não sabe como que vai ser a reação do organismo da pessoa. Mas quando você faz isso com produtos de qualidade, com uma técnica bem aplicada, imagina, eu tenho cliente de 10, 11 anos comigo, né? Eu acho que tem mais. Só a Mila tá comigo faz 11. Olha, eu já queria falar, mas a Tatiana falou, então está liberado. Gente, a Mila Gomes, que é mais que a Mila Gomes, uma mulher
totalmente exigente. Ela não iria fazer unha e ela não iria colocar aquelas mãos de fada dela em qualquer lugar. Então, veja bem. E outro detalhe, não só falando da Mila Gomes, mas estamos falando de uma autoridade que é a Cútil. Falei certo? Sim, Cútil. Isso. Por quê? A Tatiana, ela sabe exatamente o que ela representa. Sim. E é com essa segurança que ela dá todo o treinamento, todas as palestras, porque ela tem uma base muito sólida. E sim, detalhe, se ela tem essa base sólida, eu acredito que deva ter uma certificação ali nas manicures, dizendo, eu fiz com a Tatiana, eu tenho essa validação, porque os produtos têm uma base ali sólida, que tem a certeza que não vai dar alergia, ou seja, são produtos realmente que valem a pena, não é isso, Tati? Sim, porque lá nós criamos um padrão de educação. Então, a gente tem todo um roteiro. Um protocolo. Isso, que a gente tem que seguir ao ensinar a nossa aluna. E junto com esse padrão, na hora que a gente forma elas, elas recebem certificação internacional. Olha só. Porque como a Cútil está presente em 147 países, a formação delas, o certificado delas vale em todos esses países. É internacional. Todos os países que têm Cútil, elas são formadas pela Cútil. Se de repente uma das suas alunas sim, falar para você, olha, agora vou morar em Portugal, e ela fez o curso com você, com certeza sim, vai valer. Se lá tiver curso, vai valer. Sim, aí ela tem que só se atentar às legislações do país. Do país. Mas a formação dela, se tiver Cútil lá, vale lá. Certo, que bacana, isso é muito importante. Agora eu quero saber, como educadora, o que te inspira? Ai, meu Deus. O que me inspira sim, é a ver... Eu acho que a alegria delas na hora que elas conseguem reproduzir a unha. Que lindo. Gente, aquilo me deixa tão feliz, é muito gostoso. Porque elas tiram, ainda mais a técnica do molde F1, que você tira o molde, a unha tá prontinha. Já tá pronto. Na hora que elas tiram o primeiro molde, é muito lindo de ver. Até eu quero muito ver. Lindo. Eu fico babando, porque eu já falei aqui nos bastidores para a Tatiana que eu tenho alergia. Por isso que você sempre vê eu sem esmalte, porque eu tenho que usar uma base indicada pela minha dermatologista. Então eu fico babando nas unhas, vocês não sabem como eu desejo. Mas a Tati já me assegurou aqui de algumas coisas, então eu acredito que eu vou procurá-la, viu? Vai sim. Olha, é muito bom, porque é muito lindo. E eu falo que assim como o batom, sim, essas unhas, elas deixam a mulher muito mais elegante, você pode ficar dando tchauzinho. É uma outra apresentação, né? É outra coisa, não é? Então, com certeza, essa mulherada aí deve amar, amar, amar. Sim. E outro detalhe, Tatiana, por exemplo, fiquei sabendo que essa semana você já estava palestrando, treinando em outros lugares. Como que é a sua agenda? Conta para nós. Essa loucura. Esse mês foi uma loucura. Esse mês foi uma loucura. Porque nós terminamos o treinamento em Araçatuba, a nossa turma de lá. Eu acho que eu passei uns 4 dias em casa. E aí já fui para a Beauty Fair. E lá eu palestrei os 4 dias lá, mas a gente chega antes, né? Então eu fiquei uma semana em São Paulo. Voltei para São Paulo. Fiquei 3 dias em casa e já fui para o Rio de Janeiro, que eu fui fazer uma formação lá com uma educadora russa. Daí foi você buscando conhecimento. Aí eu fui buscando conhecimento, exatamente. Perfeito. E voltei de lá, 3 dias depois já tinha curso em Ribeirão. Uhum. Então fui para Ribeirão, ministrei curso lá e esse fim de semana tem curso aqui em São José do Rio Preto. Que coisa linda. E Tati, agora para outubro, o que você vai fazer? Tanto de buscar conhecimento e dar as suas aulas e palestras, você só vai dar aula. Como que está a tua agenda de outubro? Na realidade, outubro eu vou estar ministrando curso em São Paulo, Campinas, Uberaba. Faço alguns atendimentos no salão, porque para mim é importante, eu gosto do que eu faço. Então, depois que eu descobri que, eu até brinco, que o atendimento em mesa me mantém a minha sanidade mental. Porque você tem que fazer o que você gosta. Sim. Né? Então, o que eu amo fazer? Eu cheguei a pensar isso, o que eu amo fazer?
atender as minhas clientes. Não atendo muito, atendo poucas hoje, porque o tempo não permite. E dar aula. Então, são duas coisas que são essenciais para mim. Então, em outubro eu vou estar fazendo isso. Em novembro, eu já vou para Costa Rica, que lá eu vou ministrar um seminário lá na Costa Rica. E aí, dezembro vem fim do ano, né? Que gostoso. E para quem tem a curiosidade de saber, essas mulheres que já são manicures, já têm o salão delas, têm as Sim. clientes e quer dar uma repaginada, como que elas procuram você? Aí elas podem chamar a gente, chamar no meu Instagram. No Instagram? Chamar no nosso WhatsApp de curso. Que lá elas vão ser bem recebidas. Aí elas vão receber todas as informações. Por exemplo, donas de salão que tem equipe, precisa passar um treinamento para essa equipe. Já fiz isso várias vezes e acompanho, né? Porque depois eu dou suporte para as alunas. Então é bem interessante. Que bacana. E fala para nós, Tati, o que tem de projeto aí para 2025? O que você está pensando? Conta para nós. Nossa, 2025, eu quero sair, quero fazer um curso fora. Eu tenho projeto de ir para a Itália. Nossa! Fazer um curso na Itália. E quero fazer um curso na Rússia. Que gostoso. E por que Rússia? Porque Rússia, elas são muito perfeitas. Jura? A gente costuma brincar, nós, no meio das educadoras, que o berço das unhas só pode ter sido na Rússia. Tudo bem que a gente sabe que foi um dentista que inventou o alongamento, né? Um dentista... Eu não sabia. O nome dele é Fred Slavsky. Jura? Não sabia, tá? Foi ele que inventou o alongamento, assim, porque ele tava lá e que ele quebrou uma unha e ele foi consertar. Então, os primeiros produtos de unha, eles eram a base de dentista. Até mesmo o motorzinho que a gente trabalha em mesa é muito parecido. Olha só. Eu acho que só a rotação dele, a voltagem dele, que é um pouquinho diferente. Sim, que deve ser menor. Sim, né? sim. Mas que interessante, tá vendo? Vivendo e aprendendo. E agora, perguntinhas livres. Você é casada? Sou casada há 24 anos. O ano que vem eu faço 25 anos. Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando ela entrou aqui, nós estamos nesse estúdio maravilhoso dentro do ateliê Vila Parque, que você já sabe que eu falo sempre, que é vestidos de noiva e vestidos de festa. Inclusive, sim, hoje estou estreando aqui, ó, Ateliê Vila Parque Festa. Então, depois eu vou tirar foto, vou fazer vídeo para você ver. Então, quando a Tati entrou, ela falou assim, que maravilhoso. Meu olho brilhou, gente. Eu quero renovar meus votos. Oba! Muito bom. Então, ela é casada. Agora, filhos. Eu tenho o Gabriel, de 23 anos. E eu tenho a Laura, de 7 anos. Olha, que gracinha. Eu tenho um Gabriel Lorenzo, de 23 anos também. Olha só. Que coisa linda. E você me disse que é pastora. Sim. Há quantos anos? Deixa eu pensar, eu acho que uns 9 anos. Poxa, olha, eu fiquei assim maravilhada, porque quando nós conversamos por telefone, e eu coloquei, sabe, veio assim, ó, falou para mim, em nome de Jesus. E eu coloquei em nome de Jesus, porque eu senti realmente. Sim. Eu falei, gente, como que é o Espírito Santo? Sim. Como ele está com a gente, e muitas vezes você passa despercebido. Fala assim, gente, é só clamar, é só conversar, como se fosse você e eu, e conversar com ele. Sim, é isso que eu faço. E você sente, muitas vezes você fala assim, o que é isso? Não tem outra explicação. Que coisa mais linda. Eu costumo dizer que a minha vida, a minha trajetória não tem muita explicação, né? Porque da onde que eu saí e olha onde Deus me levou. Porque eu morava no bairro mais pobre, no bairro mais humilde daqui da cidade. E nesse período era tipo cidade, rua de terra ainda. Poxa vida. E hoje, de verdade, tem dia que eu olho na minha casa assim e falo, Deus, como que o Senhor me fez chegar até aqui? Porque hoje eu moro num condomínio. Que coisa linda. Algo que, assim, era inimaginável na minha cabeça. Mas Deus, ele foi dando promessas. E vinha a promessa e eu falava assim, tá bom.
E eu começava a trabalhar para receber a promessa. Porque não é só sobre você esperar Deus fazer. Deus, ele vai te dar a promessa, mas se você continuar deitado no sofá esperando ela cair, ela não vai cair. Não vem, não vem. Então, eu sempre fui muito assim. Deus falava algo para mim, eu me jogava. Então, eu acredito que eu cheguei até aqui por isso. Ah, com certeza. Todo esse caminho, essa trajetória, Sim. sabemos que já estava no plano dele, Amém. mas se você ficasse assim, eu quero ser nail designer. Aham. Ia Na tá realidade, eu nem esperando. sabia o que era ser nail design, porque eu trabalhava no salão e entrou uma gerente no salão. E ela virou e falou assim, olha, eu preciso de uma extensionista, que chamava extensionista antes. Alguma de vocês vai fazer o curso ou eu vou ter que contratar alguém de fora? Quando ela falou isso, eu mal sabia o que era. Mas eu falei assim, eu vou fazer. E esse eu vou fazer, eu fiquei um mês ali e nem lembrava mais. Aí depois de um mês ela virou pra mim e falou assim, e aí o curso? Aí eu parei, pensei e falei assim, não, é na próxima semana. E eu não tinha ido nem atrás. Aí eu fui atrás. Olha só. Mas se ela não tivesse me apertado, talvez eu tivesse demorado mais. E estaria da tivesse mesma forma. protelado. Então, Deus, ele vai colocando pessoas no seu caminho que você vai aprendendo com elas e elas vão te direcionando. E uma coisa pra mim que é primordial na vida hoje é você ter gratidão pelas pessoas. Pelas pessoas que passaram pelo seu caminho, pelas pessoas que te impulsionaram. E eu tive muitas pessoas que fizeram isso comigo. Então, por isso que eu falo que a Mila acreditou em mim quando eu não acreditava. A Ana Paula, que é a dona da Cútil, ela me fez se movimentar quando eu tava lá parada e falava assim, não, aqui tá bom. Ela falava, não, não tá bom não, é assim. E ela foi me direcionando. Então, foram duas pessoas, assim, muito, muito importantes na minha vida. Essenciais. Sem contar outras. Porque se não tivesse começado por essa gerente, eu ia ter demorado mais. Então, você tem que ser grato a cada uma delas, lembrar cada uma delas, que isso é o princípio de tudo. Isso é lindo demais. E quem nós temos aqui nos bastidores, acompanhando você? Vamos falar um pouquinho dela? Nós temos a Carol, minha amiga companheira, Que coisa que linda. também é uma das pessoas que caminha comigo já faz alguns anos, né, Carol? 6 anos. Que lindo. 6 anos que ela cuida de mim. Eu digo, é por isso que nós temos que valorizar, nós Sim. temos que falar, ó, está com a gente, Sim. está aqui, justamente por isso, porque em frente às câmeras tudo é lindo e maravilhoso, mas ninguém sabe quem está aqui com a gente, não é? Sim. Quem é que está do nosso lado, quem é que está nos perrengues, naquele momento Sim. que você está chorando à noite no travesseiro, ninguém sabe disso. Sim, Mas e se a gente tem que dar honra, quem Sim. tem honra, é, então eu É preciso honra. dar honra a 2 pessoas que são muito importantes pra mim no salão. Que é a Bruna, que tá comigo há 8 anos. que lindo. Que quando eu comecei toda essa trajetória, a minha filha tinha um ano e pouquinho, quando eu comecei a viajar mesmo. E ela que ficava com a minha filha. Que coisa linda. Ela ficava com a minha Foi filha. todo o Todos os suporte. momentos que eu precisava, era ela que tá ali. E a Débora, que também tá comigo há 7 anos. E ela me acompanha nos cursos. Olha só. Porque quando a gente pega uma turma, eu gosto de ter alguém para me ajudar, para dar um suporte para essa aluna. Enquanto eu tô lá apresentando a técnica, ela tá ali me ajudando, passando na mesa, vendo se tem dúvida. Eu finalizo cada etapa, eu passo de mesa em mesa, mas eu tenho a segurança que enquanto eu tô lá ensinando e ministrando, ela tá acompanhando as meninas. Com certeza. Então, assim, a gente tem que dar honra, sim. E tem muitas outras pessoas que eu gostaria de honrar. A minha recepcionista, Cleidiane, que é maravilhosa. Porque eu sei que eu posso gostoso. sair e deixar na mão dela que ela vai. As ela dá outras meninas conta. que atendem com o maior carinho as nossas clientes. Então, eu tenho muito que agradecer. Ai, que bom, que coisa linda. Eu quero que você deixe aqui
nessa câmera, todas as suas redes sociais. Se você quiser falar telefone, fala o endereço do seu ateliê, que eu quero muito que quem está assistindo esteja aqui, ó, como eu. Ai, eu já quero ser. Eu quero ser que nem a Tati, hein? Já quero sair palestrando também, eu quero aprender, ó, quero ser aluna, uma coisa de cada vez. Sim. Daí eu também já quero palestrar, porque a gente gosta de conversar, né? Sim. Então, porque eu acho maravilhoso, eu falo assim, uma manicure e a educadora são como médicas. Poxa, é a mãozinha da gente tão delicadinha, não é? Então, todo aquele cuidado para não machucar. Sim. Então, eu acredito que quando vocês recebem uma mão, vocês cuidam dela ali como se fosse um neném. Sim, tem que ser assim. Então, é isso. E Tem é que muito ser assim. gostoso. É um valor, é um carinho. Porque a gente mexe também com autoestima, né? Sim, e é aquele toque, né? Muitas Sim. vezes, alguma cliente sua pode chegar, só quer ali, ó, segurar na mão. Não é gostoso? Tem cliente, já teve cliente de ir no salão, às vezes ela nem precisava fazer unha, ela só queria conversar. Então a gente tem que ter todo esse acolhimento, isso é muito importante. Tem que ter a psicologia, Sim. o carinho, Sim. que ali seja um lugar para ela retornar. Eu costumo brincar que fazer as unhas é só a isca. É verdade. É só a isca para que a gente tenha esse acolhimento com a cliente, para que a gente seja usada pelo Espírito Santo também na vida delas e elas também, às vezes, na vida da gente. E é sobre isso. Ai, que coisa linda. Então, fala tudo que você quer falar de rede social, endereço, beijo para todo mundo. Pode falar, fica à vontade. Minha rede social é Tatiana Soares Unhas. Então, esse é o meu Instagram. Ah, tá. Ela lá, ó, me cutucando já. Olha lá, olha a Carol. Olha, gente, olha importante Carol, tá aqui vendo? dando sinais. Vocês verão sinais. Né? Minha rede social é Tatiana Soares Unhas. O WhatsApp de curso você pode chamar lá, que é o meu esposo que faz essa parte de curso, né? Que ele vai passar todas as informações, que é 17 99178 9998. Ele vai te passar todas as informações, como funciona, como que é essa parte de suporte que a gente dá depois do curso para acompanhar essa caminhada. O salão ele fica aqui na Independência, na Rua Independência, esquina com a Vila Aurora. Sabe perto do Bar Dom Pedro? Sim. É ali um quarteirão antes do Dom Pedro. Muito fácil, muito fácil. Nós estamos ali naquele pedaço faz 11 anos. Nossa, é muito fácil chegar lá. Muito, muito fácil. Todo mundo que você fala assim, Independência, perto da ponte da Potirendaba, todo mundo sabe onde fica. Nossa, todo mundo. Então fica lá. Quem quiser ir lá conhecer vai ser muito bem recebida, com muito carinho. Todas as meninas são uma bênção e eu tenho certeza que elas vão te acolher muito, muito bem. Que coisa linda. E a minha curiosidade continua, né? Tatiana, quanto tempo se leva para fazer o curso? Começando do zero. Eu tenho que começar do zero, fazendo unha, tirando cutícula. Isso que eu tenho medo. Eu tenho até de tirar da minha. Não necessariamente. Não, ai, que alívio. Porque então dá assim, pra eu fazer mesmo. Tem manicures que o público é manicure. Mas tem, por exemplo, essa moça que trabalhava no banco, que é minha aluna. Ela não sabia fazer cutícula. E ela começou a fazer alongamento. Ela é somente nail design. Ah, então o nail designer não precisa Não fazer necessariamente. as unhas. Ai, que Não bom. necessariamente. Depois você pode evoluir, Sim. né? E você pode, por exemplo, aprender a técnica de manicure russa, que é um dos cursos que eu ministro também. Ai, que você bacana. faz a cutícula com broca, você faz a cutícula com broca e tesoura, você faz cutícula com broca e alicate, Que coisa você faz boa. uma esmaltação em gel perfeita. Então, muitas das alunas que não eram manicure, depois elas fizeram esse curso para ter um trabalho diferenciado. Poxa. Porque a manicure russa também é uma técnica que vai vir assim, já está vindo, né? E olha, poucas profissionais estão se atentando a isso. Eu quero muito que você fale sobre isso, porque eu tenho certeza, quem está nos assistindo, fica aquela pergunta, mas o que é essa técnica russa? Fala um pouquinho mais sobre isso, Tati. A técnica da manicure russa, ela é como se fosse um tratamento para a cutícula. Por quê? Com o alicate tradicional, da forma tradicional que a gente empurra a cutícula e vem removendo. Só que a gente vem cortando essa cutícula e você não tem muita direção até que ponto ir.
Quando a gente fala da manicure russa, você precisa trabalhar as paredes laterais do dedo, que são aqueles calinhos secos, sabe? Sim. Que às vezes a gente tem no dedo. Você vem trabalhando aquilo ali, polindo. Você não vai com o alicate, tirando com o alicate. Porque às vezes, dependendo do peso da mão do profissional, você vai tirar um pouco mais. Não sei se você já chegou a ver pessoas na piscina que na hora que tirava o pé da água, ficava todo marcado. Sim, sim. Por quê? Porque removeu demais aquela pele. Tirou a mais. Exatamente. A manicure russa vai polir toda essa pele. Então, ela vai levantar o bolso da cutícula, vai levantar a cutícula em si. E aí, depois que você levantou a cutícula, você pode fazer ela da forma que você quiser. Você pode fazer ela tanto com alicate, quanto com a tesourinha, que é uma tesoura que tem um corte diferenciado, né? Que você faz um corte contínuo. Ou, dependendo da pele, você consegue fazer toda a remoção com broca. Olha só que interessante. Então, quando você faz esse polimento, não fica marcas e o corpo não entende como agressão. Então, com o passar do tempo, você estando polindo essa pele ela vai ficando menos ressecada e esse trabalho vai durando mais tempo. Que bacana. Então, sabe aquela situação de você olhar a cutícula daí 10 dias que você fez a unha e ela já tá toda ressecada? Sim. Quando você trabalha com a manicure russa, isso vai, com o passar do tempo, vai diminuindo, às vezes você fica um mês olhando aquela cutícula e ela tá certinha. Que legal. E ainda mais quando você combina com a esmaltação em gel, né? Porque a esmaltação em gel é casamento vida. Perfeito. Nossa. Tati, e tudo isso você ensina. Sim. Você é educadora disso. Sim, sim. Que coisa linda. É muito mais do que a gente pensa. Se a gente tivesse que ficar falando aqui, nossa, já viraria um curso, né? Daria muito tempo, muitas horas. Mas já foi um prazer imenso ter a Tatiana aqui com a gente. A gente pôde conhecê-la um pouquinho mais. E você quer saber mais sobre ela? Clica lá nas redes sociais que ela passou, corre atrás, vá se aperfeiçoar se você já é uma manicure ou se você já é uma designer, não é? Uma nail designer. Isso, uma nail designer. Então, corre atrás de conhecimento. Essa mulher não para. Não. E olha quantos países ela vai estar justamente buscando conhecimento. Sim. Isso é hilário, é bárbaro. E nós vamos agradecer aqui, de primeiro momento, o nosso querido Derek Ovidio. Eu digo que nenhum podcast, nenhuma TV, ninguém tem nada, porque se o Derek não estiver presente. Então, aqui também agradecendo, a gente agradece pela vida dele, uma pessoa que está sempre de prontidão. Então, muito obrigada, Derek. Um super beijo para a Yasmin, a esposa dele, que está ainda aqui aguardando por ele. Então, super beijo. Um beijo para a nossa querida Carol, que está aqui dentro. Um super beijo para você, que muito eu tive o imenso prazer de conhecer. Prazer é meu. E queremos ver você aqui de novo, quando você quiser. Sempre. Tá bem? A casa está aberta para recebê-la. É um prazer vir aqui e sempre estarei aqui disponível. Amém. E eu não posso deixar de falar, hoje não estou de mistura fina, mas a mistura fina é aqui na Redentora, quando você quiser ficar linda e maravilhosa, glamurosa. Lá tem roupas para o dia a dia, mas tem roupas muito especiais para você ficar toda empoderada nas suas palestras. Sim. Valores que cabe no bolso de qualquer pessoa. E lá nós temos a Rose no atendimento. A Jéssica, maravilhosa, é a proprietária. Ela tem lojas em várias cidades aqui por perto. Vou lá conhecer. E tem roupas maravilhosas. Chega lá e fala assim, quero cupom podcast com Vilma Birelli. E hoje, especialmente, estreando aqui esse vestido bárbaro, maravilhoso. Depois você vai ver no meu store, no meu Reels, que eu vou colocar com certeza, sobre esse vestido de festa. E como esse, temos muitos e muitos outros, um mais lindo que o outro, viu, Tati? Então, maravilhoso. Você também já está sabendo. Foi a primeira coisa que eu olhei e falei assim, nossa, como você tá linda. Não foi? É casamento, é formatura, é uma ocasião especial. Aqui tem vestido para todas as ocasiões. Um mais lindo que o outro, várias cores. Então, aqui é o lugar. E, coincidentemente, estamos de verde, que a esperança do mundo está em nós. Então, acredito que esse casamento nosso aí, das ideias, do sentimento, do espírito. Então, hoje está tudo casadinho. Amém. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um super beijo para Mila.
Eu quero recebê-la aqui, hein, Mila? Vai receber. E para vocês que nos assistiram, um super beijo. Hoje ainda é quarta-feira, nós temos ainda quinta, sexta, sábado, domingo. Que seja muito abençoada. Amém. E muitas bênçãos Em nome aqui de para Jesus. Tatiana, por onde ela for. Amém. Que ela adquira muito conhecimento para trazer para nós. Amém. Não é? Sim. E eu tenho certeza que as suas alunas devem estar ali, ó, aplaudindo e todas felizes por você estar aqui. Tá bom? Então, que Deus te abençoe mais uma vez. Amém. Muito Adorei. obrigada. Que o Super Senhor beijo. abençoe vocês também, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada.